Olá, amigos e amigas da Universidade de São Paulo. Sejam muito bem-vindos a mais este boletim USP Covid. Eu sou Ayrton Escobar, repórter do Jornal da USP, e hoje nós vamos conversar com o professor Benedito Lopes da Fonseca. Ele é médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, especialista em doenças infecciosas e parasitárias e membro da Comissão Assessora de Saúde da Reitoria da Universidade de São Paulo. Professor, bom dia, muito obrigado pela presença. Nós vamos conversar hoje, aproveitando que estamos nos aproximando aí do feriado de Carnaval, sobre as vias de transmissão do vírus da Covid-19 e como é que as pessoas podem aproveitar o feriado e se proteger da doença ao mesmo tempo. Então, vamos relembrar como é que o vírus passa de uma pessoa para outra e quais são as precauções básicas que todo mundo precisa tomar para evitar essa transmissão. Bom dia, professor. Bom dia, Ayrton, e bom dia a todos que nos assistem. Primeiro, o que a gente tem que lembrar é que essa é uma doença de transmissão respiratória. Então, predominantemente, a transmissão é feita por gotículas que a gente emite quando nós conversamos, quando nós tossimos, quando nós cantamos, quando nós gritamos. E existe uma outra maneira de transmissão, que é a transmissão por partículas que ficam em superfícies e que a gente toca essa superfície e depois a gente toca nosso rosto, toca a boca, o olho, o nariz e a gente acaba inalando essas partículas, né? O mais importante é o seguinte, essas partículas elas são produzidas quando nós, principalmente, tossimos, espirramos ou falamos mais alto. Numa conversa normal, essas partículas elas são produzidas, só que elas são produzidas numa quantidade muito pequena, tá? Mas o importante é que sabemos que elas são produzidas em grande quantidade quando nós tossimos, espirramos ou falamos mais alto. Só para dar uma ideia, numa única tosse, nós podemos produzir em torno de 3.000 partículas contendo o vírus que causa a Covid. O que acontece é o seguinte, nessas 3.000 partículas que nós produzimos, existem partículas dos mais variados tamanhos. As maiores, digamos assim, elas acabam indo até mais ou menos 1 metro, no máximo 1,5 metro, e elas caem ao solo. Então, se nós estamos nessa distância de um torno menor do que 1 metro, nós vamos inalar essas partículas contendo o vírus e vamos nos infectar. Por outro lado, algumas dessas partículas elas evaporam muito rapidamente e ficam somente aquelas pequenas partículas suspensas no ar. E dependendo da situação, se não existe uma circulação de ar adequada, essas partículas podem ficar até 1 hora suspensas no ar. E se várias pessoas entram numa sala e elas começam a liberar essas partículas, elas vão simplesmente se acumulando lá no ar, vai aumentando a concentração dessas partículas, e se uma pessoa suscetível entra ali, ela inala essas partículas e acaba se infectando também. Então, basicamente, são esses dois modos de transmissão que nós temos. Essas partículas menores que ficam no ar bastante tempo me fez lembrar da situação dos elevadores, né, professor? Muita gente mora em prédios, precisa usar o elevador para subir e descer, chegar em casa e às vezes pode não ter ninguém dentro do elevador, mas se uma pessoa que estava ali antes tossiu, espirrou, você pode ter partículas virais, né, presas ali no ar dentro do elevador. Por isso a importância da máscara. Exatamente, né? Em qualquer recinto fechado. Por isso é que nós dizemos o seguinte, né? Os meios de transmissão, né? Como são por partículas respiratórias, a gente precisa evitar, né? Concentração, né? Aglomerações. Por quê? Se a gente tiver em aglomeração, o que vai acontecer? Vai ter uma chance muito grande de alguma das pessoas que estão ali nessa aglomeração estarem infectadas. E ela vai transmitir para as pessoas que estão ao lado dela. Essas pessoas, por outro lado, mas depois de um certo tempo, vai transmitir para outras pessoas.
Agora, a outra coisa o que a gente precisa ver também é como é que essas pessoas estão. Por exemplo, você está numa sala, você está conversando calmamente, né? Mas, por outro lado, se você está numa festa, onde você está cantando, ou então você está num bar, uma música alta, você tem que falar alto para outra pessoa ouvir, você produz uma quantidade muito maior de partículas, né? Então, é isso que acaba também propiciando a transmissão. E a outra coisa é o recinto fechado. Obviamente, a transmissão desse vírus é muito menor ao ar livre ou em ambientes bastante ventilados do que num recinto fechado. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado, né? É realmente com esse tipo de transmissão. E a outra coisa que a gente tem que levar em consideração é quanto tempo a gente fica próximo dessa pessoa, né? Existem trabalhos mostrando que, na verdade, você precisa ficar próximo de uma pessoa em torno de 15 minutos, seja 15 minutos aí no total, continuamente, ou 15 minutos durante 24 horas com essa pessoa excretando o vírus. Então, existe várias maneiras que a gente pode pegar essa doença, né? E a gente assim, resumiu elas aqui, né? Na verdade, são esses 15 minutos próximo de uma pessoa, seja em aglomeração, seja porque ela está falando mais alto, ou seja porque a gente esteja num ambiente fechado. Professor, agora no carnaval, mesmo os desfiles tendo sido cancelados, os blocos de rua e tal, com certeza muita gente vai viajar, vai festejar, vai curtir o feriado, né? Numa situação, por exemplo, de praia ou de piscina, ambientes ao ar livre, como é que fica essa questão da transmissão? Precisa usar máscara na praia? Pode dar uma relaxada na piscina sem máscara? Quais são as recomendações para esses ambientes ao ar livre? A transmissão ao ar livre, ela é muito menos eficiente do que no recinto fechado. Agora, aquilo que a gente precisa ver é a proximidade. Se eu estiver muito próximo de uma pessoa que está excretando o vírus, né? E muitas vezes a gente não sabe se a pessoa está infectante. Por quê? Porque muitas vezes ela começa a excretar o vírus em torno de 2 dias antes dela iniciar os sintomas. Então, muitas vezes a pessoa está no nosso lado, a gente não sabe que ela está infectada, ela está excretando o vírus e a gente está muito próximo, mesmo ao ar livre, vai acontecer a infecção. Agora, se você for numa praia, num lugar bastante aberto, né, e não tiver essa aglomeração, esse contato próximo, muito provavelmente a transmissão vai ficar dificultada, né? O importante é tudo isso que eu disse para vocês, é a proximidade, o tempo de exposição e as condições ambientais em que você está localizado. E como é que as máscaras influenciam isso, professor? Quer dizer, se você está perto de uma pessoa que está excretando vírus, está infectada, mas não sabe, não está apresentando sintomas, né? Mas os dois estão de máscara. Tudo bem? Quer dizer, estando de máscara, você está 100% seguro ou mesmo assim, mesmo de máscara, tem que manter o distanciamento? Não, 100% seguro, eu não posso dizer que você esteja 100% seguro em todas as situações. Mas, obviamente, se você estiver numa reunião, né, e todo mundo está de máscara, obviamente a transmissão vai estar muito dificultada. Primeiro, a pessoa que está de máscara, apesar dela produzir essa enorme quantidade de partículas contendo o vírus, a maior parte dessas partículas elas vão estar contidas pela máscara. Então, a quantidade de vírus excretado que pode passar através da máscara é muito pequena. E aí, se ela tiver com uma máscara de boa qualidade, ainda é melhor ainda. Agora, e se eu estiver usando máscara, eu também vou diminuir a chance de me infectar. Então, o perfeito cenário aí para diminuir a transmissão dessa doença é que todo mundo, numa mesma situação, estejam usando máscaras, né?
Mas a transmissão, ela não dá para a gente considerar que seja 100% segura, apesar de usar máscaras, tá? Mas, com certeza, talvez aí, chutando um número, em 1.000 transmissões que ocorreriam sem a pessoa estar com a máscara, uma só vai ser infectada no caso de que todos na reunião, todos na situação aí que estão todos usando máscara, serão infectados. Entende? Apenas uma pessoa será infectada. E por que uma diferença tão grande, essa ênfase da máscara de boa qualidade, né, a PFF2 ou a N95, e as máscaras de pano que têm uma proteção menor? Isso tem a ver com a espessura do tecido? Quer dizer, para quem não entende do assunto, você olha, alguma coisa cobrindo o seu rosto, né, o nariz e a boca. Então, aonde está a diferença? Por que uma máscara de boa qualidade protege mais do que uma máscara, digamos, comum de pano, assim? Olha, a máscara comum de pano, ela é perfeita para a gente diminuir transmissão. Só que, pela porosidade dela, né, por ela muitas vezes encharcar, se a pessoa está tossindo, se ela está, sei lá, andando rápido, ela encharca e ela perde toda a proteção. A máscara cirúrgica, ela já tem 3 camadas, né? Então, assim, os poros dessa máscara ainda são menores do que na máscara de pano. Então, há uma dificuldade maior de atravessar a máscara, essas partículas. E a N95, ela ainda é muito maior, né, a proteção. Por quê? Porque além dos poros dela serem pequenos, ela é feita de tal maneira que existe uma situação em que as partículas elas são atraídas pelas poros da máscara. Existe uma atração que a gente chama uma atração eletromagnética. Então, a proteção da máscara N95, sem dúvida alguma, é a melhor de todas. O ideal é que se use uma máscara, tente usar uma máscara de melhor qualidade possível, mas o mais importante de tudo, Zerto, a gente tem que cobrir o nariz até o queixo, tá? Então, assim, a gente vê a pessoa andando pela rua com a máscara aqui abaixo do nariz. Isso não protege. Por quê? Porque esse vírus, ele se replica na mucosa, né, dentro do nosso nariz. E se a gente está respirando, a gente está jogando vírus para o ambiente. E, por outro lado, né, se a gente também está sem a máscara por aqui, se existe vírus no ambiente, nós estamos nos contaminando. Então, é extremamente importante que a gente use a máscara, independente da máscara, a máscara da maneira correta possível. Mesmo que seja uma N95, se ela não estiver cobrindo o nariz ou estiver frouxa no rosto, não vai adiantar, né? O ar vai passar e entrar, não vai funcionar. Entrar na sua garganta, no seu pulmão, sem ser filtrado pela máscara antes. Né? Perfeito. O mais importante vamos usar máscara e vamos usar a máscara corretamente, cobrindo desde o nariz até o queixo. Professor, para finalizar, vou trazer uma pergunta aqui que foi enviada por uma aluna da USP, a Maria Luísa, para o link que está disponível na descrição desse vídeo. Todo mundo que tiver interesse pode submeter perguntas para serem colocadas aqui nos boletins. E a pergunta da Maria Luísa é a seguinte, ela pergunta qual será o protocolo em caso de alguém testar positivo na USP para Covid. Coloca uma situação, por exemplo, se alguém testou positivo, mas foi ao bandejão almoçar, todo mundo que estava no bandejão precisa ser avisado, essa pessoa precisa se isolar. Qual que é a orientação da universidade para os alunos que testarem positivo para a Covid? Para essa nova variante, a Ômicron, os sintomas mais comuns são a dor de garganta, uma dor de garganta importante, uma dor de cabeça muito importante, né? A dor no corpo, né? E algumas vezes pode ter aí os sintomas respiratórios altos, como coriza, né? Se eles tiverem isso, a primeira coisa que tem que ser feito, os alunos, eles têm que se isolarem.
Então, eles devem ficar isolados da comunidade, né? Então, eles não podem vir à aula e eles devem comunicar ao seu professor, por exemplo, da matéria que ele está tendo, e ele procura um atendimento médico, tá? Uma situação importante eles vão ter que ficar isolados durante um período aí de 5 a 7 dias. Se eles estiverem afebril, né, depois desse período, eles podem voltar à aula usando máscara o tempo todo. O problema no bandejão, isso a gente vai ter que, na verdade, investigar caso a caso. Obviamente, se uma pessoa está infectada, nós vamos primeiro observar as pessoas com quem ela teve o contato mais próximo. Voltamos de novo lá no começo desse vídeo, onde a gente falou sobre a transmissão dessa doença, que precisa de um contato próximo, precisa realmente de saber se a pessoa estava infectada no momento, se ela estava tossindo, estava espirrando, se precisou falar alto e assim por diante. Então, nessa situação do bandejão, a gente vai ter que avaliar caso a caso. Mas o mais importante é isso do ponto de vista individual. Eu senti que eu estou doente, eu não vou à aula, eu comunico com o meu professor e eu tento fazer uma avaliação clínica para ver se realmente eu estou com Covid ou não. Professor Benedito, muito obrigado pela presença. Aguardamos o senhor aqui no próximo boletim. Um bom feriado a todos, se cuidem e até a próxima. Obrigado, Até a próxima.